Bom dia. Gente, eu tô meio sumida, né? Porque por questão de trabalho mesmo, eu tava trabalhando bastante esses dias. E eu vim compartilhar algo que eu vivi recentemente. E eu fico me perguntando aonde que nós iremos parar dessa forma. Por quê? Gente, eu não sei, acho que eu não tinha comentado nas redes, mas eu estava trabalhando 24 horas e folgando as outras 24. Então, eu saía de casa às 6 horas de um dia, na verdade, eu saía um pouco mais cedo, porque eu tinha que estar no meu serviço às 6h30. Então, eu saía de casa para estar nesse serviço 6h30 de um dia. Aí eu fazia 12 horas nele, saía às 18h30 dele. E de lá eu me locomovia direto para o outro. O outro eu entrava às 19. Desde que eu entrava às 19, eu só saía às 7 horas da manhã do outro dia. Então eu ficava 24 horas direto, né? Com esse intervalo de meia hora entre um e outro, que era o tempo de eu chegar mesmo no outro. E por que isso? Eu vivi minha adolescência toda como se não houvesse amanhã, né? E adquiri muitas dívidas. Faz uns anos que meu nome está restrito. E neste momento, além de pagar essas dívidas, eu preciso comprar e sobreviver nos dias atuais, né? E consumir coisas que eu preciso. Por exemplo, eu preciso trocar minha cozinha. Minha mesa tá pela hora da morte, meu armário também. Preciso de uma máquina nova. A máquina que eu estou, faz 8 anos que eu tô com ela e ela é uma máquina emprestada, minha máquina de lavar. E enfim, tem lá os meus motivos. É uma ideia errônea, na verdade, achar que trabalhar mais, iremos ganhar mais, iremos prosperar. Não, porque quanto mais a gente trabalha, mais o próprio sistema faz com que a gente gaste. Então acaba que ficou elas por elas. E aí eu vivi uma situação, mesmo sabendo que não era uma coisa assim para enriquecer, para ganhar dinheiro mesmo, daria só pro básico. De repente limpar assim o nome e comprar algum móvel que eu preciso. A curto prazo, para mim, daria certo, né? Esse método de trabalhar nos dois. Mas o que acontece? Em um desses que eu trabalho, eu passei uma situação bem chata e o que mais me incomodou foi a posição ali dos líderes, né? Das pessoas acima da gente que poderia, sim, fazer alguma coisa e eles meio que se omitem. Por quê? Um desses lugares que eu trabalhava é uma empresa pequena e a gente trabalha ali direto com os donos, né? São sócios e tal. E um deles, né, desse sócio, lidava diretamente comigo quando eu estava ali no centro cirúrgico, já que eu trabalhava numa unidade hospitalar. E um deles é muito bruto, assim, ao falar, muito grosso. E ele vinha já, desde que eu entrei ali, me importunando, moralmente, digamos assim. E eu tava tendo paciência, tava relevando e tal, até que chegou uma situação que eu respondi. E eu não respondi grossa, não respondi sendo mal educada, eu respondi ali por um instinto de defesa mesmo. Porque o que eu sei é que quando uma pessoa te maltrata, te maltrata, te maltrata, é ignorante com você, se você permite isso, vai continuar acontecendo e piorando, né? Então eu decidi ali não permitir e respondi essa pessoa e fui chamada depois ali pelo responsável, meu responsável, né, na empresa. E ela falou assim: não, não responde, deixa pra lá, é o jeito dele. Ele é assim mesmo e ele é um dos donos. Gente, pra mim não quer dizer nada dizer que a pessoa é uma das donas. Pode ser um dos donos, pode ser o papa, pode ser quem for. Eu fui educada para agir educadamente do zelador ao dono, tratar da mesma forma. Então, assim, o fato de ele ser o sócio, o dono, seja lá quem ele for, não dá o direito de ele ser grosso. Não dá o direito de ele ser mal educado, falar como e o que quiser, comigo nem com ninguém. Então, assim, o que, que eu disse pra elas? Mas, independente de ele ser dono, respeito é respeito em todo lugar e pra todo mundo. Então, assim, enquanto houver pessoas que aceitem esse tipo de coisa, haverá pessoas como ele. Ah, mas ele já tem quase 60 anos, ele não vai mudar. Ele tem que mudar. Ele não vai mudar não é porque ele tem 60 anos, é porque as pessoas abaixam a cabeça porque ele é dono. Então, assim, eu não concordo com essa fala dela. Sim, ela foi simpática, ela fez o que ela pôde, é no que ela acredita,
E ela tá lá há alguns tempos já, ela quis permanecer, eu entendo o lado dela, mas eu não concordo, né? Não acho que ainda mais hoje em dia, com tantos meios que nós temos de trabalho e tal, eu acho que a gente não deve se submeter a esse tipo de coisa. E eu já ouvi fala do tipo assim, ah, você não aguenta pressão, você não é responsável o suficiente. E não é isso. Gente, eu fiz 38 anos hoje, em janeiro, esse mês. E eu já passei por tanta coisa, eu trabalhei em tantos lugares que não é falta de responsabilidade. É, eu acho que é autocuidado mental, porque eu já passei por tantas coisas que só me adoeceram. E eu saí daquelas empresas e elas estão lá, sobrevivendo do jeito que dá. Essa em especial que eu saí agora, ela é uma empresa que frequentemente muda os funcionários e agora eu entendo por quê, né? Nunca tem gente para trabalhar, em especial na área que eu estou que eu estava, né? Porque eu pedi o desligamento mesmo, falei que não, porque ela falou assim: "Ah, vamos deixar e se acontecer de novo não fala, ignora, tá? Sabe? Engole". Não, não mais. Nós não vivemos nesse mundo mais. Então, assim, não é falta de responsabilidade, eu acho que é excesso de autocuidado, que eu nunca tive e não me levou a lugar nenhum, né? E se tivesse levado a algum lugar, seria um lugar muito pior. Seria um lugar de depressão, de ansiedade, de um monte de coisas, de transtornos que temos hoje em dia. Então, assim, como Deus é muito bom, eu iniciei um trabalho com a minha filha de vender açaí na garrafa, né? E eu estava com alguns açaí comigo lá no congelador da empresa mesmo, porque eu ia de uma empresa para outra, falei, vou vender para os próprios funcionários. E aconteceu essa situação. Então eu saí dali com esses. Saí para almoço e fiquei pensando, remoendo. E será que eu fico? Será que eu saio? Será que eu fico? Será que eu saio? E pronto, decidi. Saí e falei, já vou vender esses meus açaí. E como Deus é muito bom, eu vendi meus açaí. E aí eu decidi por embarcar nisso de cabeça de venda de açaí mesmo, né? Que dando certo eu consigo ficar com isso. É uma ideia inicial que era para minha filha, de 16 anos, para ela já ter a renda dela. Mas eu percebi que pode ir além, pode progredir bem se a gente investir e trabalhar direitinho. Então eu pensei, por que não, né? De ficar 12 horas lá pros outros, passando humilhação, por que não passar humilhação pra mim mesma? Então eu investi, comprei uma caixinha e a gente vai sair pra vender. E eu vou vir aqui postar pra vocês nosso resultado, tá? E dizer assim, não aconselho ninguém não aguentar as coisas, simplesmente sair do serviço, mas eu aconselho assim, se priorize, pense na sua saúde mental, existem muitos meios, existem muitas formas de ganhar dinheiro hoje em dia, tá bem fácil. Tudo é trabalhoso, tudo é difícil, nada cai do céu, mas com persistência a gente vence, sem passar por humilhações. Vou pedir para vocês não reparar, tá? Porque eu tô aproveitando para fazer o vídeo. Como eu vou produzir alguns açaí na garrafa daqui a pouco, eu fico meio que sem tempo. Depois eu vou sair para entregar alguns que estão encomendados. Então eu aproveitei para fazer uma umectação no cabelo, porque eu falei, vou ter que pôr uma touquinha mesmo para fazer o açaí, então por que não já umectar esse cabelo? Faço o açaí, já tá protegido para não cair nada. E depois eu lavo e vou entregar, vou sair bonita, cheirosa, cabelo hidratado, nutrido, que é óleo, né? E vou sair para fazer minhas entregas. Mas eu vim compartilhar isso é mais um desabafo mesmo, né? Por que temos que respeitar as pessoas porque elas têm, elas não são, elas têm uma condição financeira melhor que a minha. Só por isso, eu prefiro respeitar alguém que é alguma coisa, alguém que é humano, alguém que é empático. Eu respeito mais essa pessoa do que alguém que simplesmente tem dinheiro e acha que pode passar por cima dos outros, falar como é, do jeito que quer com os outros. Não aceito, não aceito mesmo. E não aconselho ninguém a aceitar. Beleza? Siga minha conta aí se você quer mais opiniões, sugestões de como deixar seu serviço por cima, né? Porque eu saí vendendo meu açaí, deu super certo. Mas vai lá no meu Instagram também, me siga lá, tem várias coisinhas lá que vocês vão gostar.